Primeiro, aqui a diretoria da OAB, na pessoa da presidente Isabel Fantasia, que sempre tem apoiado os eventos acadêmicos e os nossos trabalhos aqui nessa casa. A equipe de funcionários, o Luizinho, na pessoa do Luizinho, nosso gerente executivo, que é quem resolve todos os penduricalhos quando dá problema por aqui, né? A doutora Daniela Ramos Miguel, pelo convite, muito obrigado. A doutora Aline Mariana, que está aqui na mesa, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ainda na sequência aqui ao professor Dr. Gentil Faria, inspiração para todos nós pesquisadores que estão aqui conosco, professores da FATENS, que estão todos por aqui que eu estou vendo, a doutora André Gardesani, que teve a paciência, vou complementar todos na pessoa do André, porque ele teve a paciência de ler, fazer uma leitura crítica desse livro antes dele ser publicado, sua editora, etc. Muito obrigado, André. Aos alunos da FATENS, né, que estão aí, fazem a diferença na nossa vida todo dia, alunos de outras instituições que estão aqui presentes, alunos e ex-alunos da pós-graduação da FATENS que aqui estão, meus amigos, meus familiares, meu irmão Joel que está aí, colegas advogados, vejo muitos aqui, autoridades, né? Quero cumprimentar a todos vocês por terem tirado um tempo da vida de vocês para estar aqui conosco, representantes do Ministério Público, o Dr. Cláudio, a quem conheço desde quando eu tinha 15 anos, usava calça curta, no escritório de contabilidade que eu atendia, né? A equipe de funcionários da Advocacia Paulo Maria, que estão aqui nos ajudando na preparação do evento, a minha esposa Estela e meu filho Pietro, que estão também presentes. Já tiraram as fotos e o menino já foi para uma festa de aniversário de criança, né? É sempre assim. Mas a mãe volta. Feitos todos esses agradecimentos, vamos então começar a falar da nossa palestra. Eu vou deixar vocês à vontade, para que vocês possam aproveitar também esse momento, essa aula que nós teremos. Professor, fique à vontade para falar da língua, fique à vontade para ele, se quiser usar a tribuna, fique à vontade, ok? Então vamos lá, papel, caneta na mão, celular, tablet, vamos lá? Já tem gente que está com livro aqui, né? E vamos lá. Eu quero dizer que eu trouxe a minha cola, né? Porque se alguma coisa que eu esqueci, já está aqui a colinha, consultar na hora. Muito bem. A doutora Aline, quando conversamos essa semana, me perguntou qual a motivação para escrever esse livro, né? Por que você resolveu escrever sobre hermenêutica, interpretação jurídica? E eu disse que a motivação foram os alunos, né? Esse livro ele foi feito para alunos, é um livro didático. A ideia é passar para os alunos como é que funciona o sistema jurídico. E tem algumas historinhas aí ao longo do livro, né? Tudo que eu for falar na palestra está no livro, depois quem quiser pode ir lá e conferir. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que hermenêutica é uma ciência que estuda a interpretação. E esse livro é hermenêutica na interpretação jurídica. Por quê? Porque existe hermenêutica na ciência médica, existe hermenêutica na engenharia, hermenêutica na matemática. A hermenêutica é uma ciência que estuda a interpretação nas ciências. Por isso que o livro se chama Hermenêutica na Interpretação Jurídica. Pois bem, então, dito da motivação, eu tenho que falar para vocês do jogo de truco, porque eu também, como eu disse, ninguém nasce pronto, eu também fui aluno um dia, né? Joguei truco lá na faculdade, no diretor acadêmico, no saudoso DAPO, do qual fui secretário e depois presidente, né? Fazia dia do pendura, que aliás eu já estou com bastante saudade, né, do dia do pendura. E uma vez, essa historinha está aqui na apresentação do livro, uma vez a gente estava em família jogando truco e tinha um menino lá de 10 anos. E aí o jogo de truco vocês sabem como é que é, especialmente os alunos aí, né? 3, 6, 9, 12, vai, rebote de igreja velha, e aí vai, sobe na mesa, tripudia, balança, sai correndo, põe a carta na testa, faz aquela bagunça própria do jogo de truco, até o cara voltar na mesa e você vê que ele estava blefando, né? E aí aquela bagunça generalizada. Isso que é legal. E
dia, aí quem perdia, entrava outra dupla. E tinha lá 2 crianças, um menino de 11 e um menino de 10. E resolveram jogar, eles sentaram na mesa, não deixaram ele sair, sentou na mesa, eu quero jogar também. Pô, mas você sabe jogar? Você sabe jogar truco? Ele falou, não. Ele falou assim, mas qual que é a regra? Como é que funciona? E o que eu digo no livro é o seguinte, infelizmente, muitos alunos saem da faculdade de Direito sem perguntar como que é a regra do direito, como é que o direito funciona. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu disse que ninguém nasce pronto, a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Eu fui ouvir falar de sistema jurídico e da importância do repertório do sistema jurídico no mestrado. Já tinha acabado a faculdade, já tinha feito especialização na ciência, fui ouvir falar de sistema lá em São Paulo, na universidade. E os meus alunos, eu já falo no primeiro semestre. Como é que é o sistema jurídico, como é que ele deve funcionar. Ele foi feito para funcionar assim. Ele tem buracos, ele tem lacunas, ele tem leis que se contradizem. Como é que a gente resolve os problemas de antinomias, são conflitos de normas e tal. Então, o direito é um sistema que tem regras próprias para se autorresolver. E a pergunta que esse menino fez na hora do truco, ele estava falando o seguinte, qual que é a lógica do jogo? É o que a gente tem que perguntar, qual que é a lógica do direito? E se a gente for olhar para o professor Luiz Recasser Siches, catedrático da Universidade do México, a lógica do direito é a lógica do razoável. Mas que razoável? Não é o bom senso, como diria o professor Geraldo Talima, porque bom senso até a minha vozinha tem. Inclusive ela toma caldo de galinha, dá uns conselhos excelentes. Mas o direito não é bom senso só. Direito é regra jurídica. É mais do que bom senso. Né? Então, bom senso, às vezes, você crucifica Jesus e deixa Barrabás. Quem é que você quer que vai para morrer? Não é? Então, essa questão de bom senso é muito relativa. Então, o direito tem as suas regras próprias para fazer funcionar. E ele faz isso com base, montando esse sistema com base em princípios. Né? Princípios. E eu dizia na minha época de graduação, quando eu dava aula na graduação, que se um dia eu fosse dono do MEC, o curso de Direito só teria 2 matérias, que seria princípios constitucionais, está aqui o cassete que não me deixa mentir, né? E interpretação. Porque se você souber princípios e interpretação, você resolve praticamente todos os problemas do direito. Ou pelo menos sabe o caminho pelo qual você deve percorrer para resolvê-los. Esse é o grande barato do direito. Ou seja, um direito principiológico, especialmente agora, pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que nós chamamos de neoconstitucionalismo. Que também é tratado no livro, mas eu não vou falar disso hoje, porque não daria tempo. Esse livro procura desmistificar um pouco do juridiquês, né? Que todo mundo tem medo aí na rua, porque o cidadão comum não consegue entender o nosso palavreado. A gente realmente usa umas palavras técnicas. Agora, tem um detalhe que vocês, alunos de direito, precisam saber. Não se faz ciência, nenhuma ciência, sem rigor terminológico. Eu preciso de ter no direito palavras que exprimam apenas uma coisa. Nós sabemos pela teoria da linguagem que todas as palavras são polissêmicas, elas têm vários sentidos. Né? Mas no direito, ou em qualquer ciência, você precisa de minimizar isso ao máximo. Porque você vai depender disso na hora de fazer a interpretação. E a interpretação, que é o objeto do livro, é exatamente o calcanhar de Aquiles do direito. A ponto do professor português que traduziu a obra do Francesco Ferrara, o italiano, que falou da interpretação das leis, um professor lá da minha Universidade de Portugal, de Coimbra, dizer que na base de todos os outros problemas está o problema da interpretação das leis. O Manuel Domingos falou isso. E ele está certo. Porque o grande problema do direito se dá na sua aplicação, quando você tem que interpretar antes para aplicá-lo. É ali que surgem os problemas concretos. Porque lá na lei, no papel, é tudo bonito, mas na hora de aplicar, vão surgir sempre os casos excepcionais. Então, para fazer uma passagem rápida sobre
sobre a evolução da interpretação, que também está no livro, o problema da interpretação, hermenêutica vem do nome Hermes, que é o deus grego. Era ele quem